Torcedor alvirrubro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Segunda vitória do Náutico em sequência na Série B do Campeonato Brasileiro. O Náutico conseguiu vencer pela segunda vez o Brusque nesta competição. Hoje um resultado importantíssimo. 1-0, mais uma vez, Geovânio decidindo para a equipe do Náutico. Já havia sido assim diante da equipe do Ituano. E agora, contra o Brusque, o Náutico conquista mais um importante resultado, mais uma vitória fundamental para continuar brigando vivo na luta contra o rebaixamento, para evitar essa queda à Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Encurtou a distância para as equipes fora da zona, né? Hoje a diferença de 4 pontos em relação ao próprio Brusque, que também está fora do Z4, e agora o objetivo foi cumprido com esses 100% de aproveitamento, que é o que o torcedor esperava, até mesmo para que o Náutico pudesse continuar na briga por essa permanência na Série B. Sobre o jogo, os primeiros minutos nitidamente foram do Náutico, com muito mais volume de jogo, com o ímpeto da partida. O Náutico chegou a ter mais de 70% de posse de bola nos primeiros minutos do jogo, mas ainda sem aquelas chances mais claras de gol. Foi isso que faltou, pelo menos ao meu ver, para o Náutico ao longo da partida. A gente viu que chegou ali com o Souza numa cobrança de falta. Ele exigiu uma bela defesa do goleiro Beliato. E o Brusque só teve uma oportunidade com mais perigo, que foi uma finalização do Luiz Antônio, de fora, que exigiu uma boa defesa do goleiro Jean. Fora isso, foi um Náutico que tinha mais a posse, conseguia roubar a bola no campo de defesa da equipe do Brusque, principalmente quando adiantava sua marcação. O Brusque estava com muitas dificuldades de sair jogando e o Brusque não conseguia sair, né, desse jogo que o Náutico impôs praticamente no campo defensivo da equipe adversária. Foi um primeiro tempo que praticamente teve todo ele essa tônica, né? A gente só viu o Brusque saindo um pouco mais ali por volta dos 30 a 35 minutos, quando a equipe do Brusque começou, né, a ter um pouco mais a bola, e o Náutico, por sua vez, começou a aceitar um pouquinho mais o jogo do Brusque, até porque é nítido que nenhuma equipe consegue segurar, né, uma postura muito agressiva, até como o Náutico estava adotando, não agressiva em termos de finalizações, mas agressiva em termos de posicionamento. O posicionamento do Náutico, ele estava sufocando essa saída do Brusque, e quando parou de sufocar, quando o Brusque teve mais espaços, aí o Brusque conseguiu, né, chegar um pouco mais à frente, muito nos pés do seu atacante, o Fernandinho, né, que era um jogador como uma válvula de escape, né, um atleta de mais velocidade, né, tentando algumas jogadas, né, de mais velocidade pelos lados do campo, mas nada que pudesse assustar o goleiro Jean. E aí, falando, né, sobre esse Náutico, que estava faltando um cara que pudesse auxiliar esse ataque, que pudesse gerar mais perigo, a torcida já clamava, né? A gente via também muita movimentação nas redes sociais. E para mim, desde a sua chegada, o técnico Dado Cavalcante fez a melhor substituição dentro de uma partida no comando técnico alvirrubro, que foi tirar Chiesa da função de centroavante, né? O Geovânio estava jogando praticamente como um segundo homem de ataque, vindo um pouquinho até mais de trás, e para colocar o Jean Carlos, né, em campo. Ele coloca o Jean na vaga do Chiesa, coloca o Jean praticamente como um armador, mas com muita liberdade até, e deixa o Geovânio mais avançado. O Geovânio como esse cara da referência, podemos dizer assim. E a gente já havia falando, né, que o Brusque estava com problemas na saída de bola, ou por pouco o Náutico não conseguiu marcar logo um gol, né, com um erro, né, do Wagner Balotelli. Depois a gente viu um erro do próprio Rodolfo Potiguar, onde a equipe do Brusque também teve dificuldades na saída de jogo. E foi num erro de saída de jogo que o Náutico chegou a esse gol da vitória. O Everton Alemão, zagueiro improvisado no lado direito, não estava na marcação,
né? O Jean Carlos acabou tendo um avanço pelo lado esquerdo, encontrando o Geovânio, que se projetou para um ponto futuro para o cabeceio com mais força, e foi o que aconteceu. Geovânio chega em velocidade, cabeceia, tira do alcance do goleiro Beliato e acaba marcando o gol da equipe do Náutico. Em seguida, o Gilson Kleina fez inúmeras alterações, né? Coloca Diego Jardel em campo, coloca Matheus Trindade em campo, né? Vai tentando alterar essa equipe do Brusque, né? Até mesmo para incomodar um pouco mais o Náutico. O Náutico responde também nas suas substituições, e é aí que eu quero entrar, porque na minha visão, embora dois jogadores eles vão ser sempre criticados pela torcida, mas por esse novo modelo, essa nova forma de se comportar em campo, dificilmente os dois jogadores em questão sairão da titularidade da equipe de Dado Cavalcante. Um é Everton Brito, o outro é Tomás. Anderson, mas tecnicamente os jogadores acabam não funcionando. Explico por que eles dificilmente sairão dessa formação principal. Porque com o Vitor Ferraz fazendo a lateral direita e o Everton Brito sendo praticamente um ponta, Everton Brito hoje faz o que Pedro Vitor fazia nas antigas, ainda na presença do técnico Elano em algumas situações, né, na presença de outros técnicos também que passaram pelo Náutico, como o Roberto Fernandes, onde tinha o Pedro Vitor praticamente como um ala pelo lado esquerdo. Agora o Everton Brito é quem funciona como um ala pela direita, porque o Vitor Ferraz, na maioria das vezes, ele parte por dentro. E o Náutico, quando tem a bola, ele recompõe, ele funciona praticamente como um defensor, ao lado do Wellington, ao lado do próprio João Paulo. Hoje teve logo no começo da partida a companhia do Arthur Henrique, mas depois ele acabou deixando o campo lesionado. Então ele guarda mais a sua posição de defensor e deixa para o Everton Brito sair em velocidade, vindo um pouco mais por dentro. Depois ele deu até essa entrada para o Thiago Enes, aí o Náutico de uma certa forma já teve uma formação com 4 homens lá atrás, mas Everton Brito é essa válvula de escape mesmo tecnicamente, sendo um cara bastante criticado pelo torcedor e com razão, porque tecnicamente é um jogador que deixa muito a desejar. E Tomás pelo meio, o que evidencia essa titularidade foi um lance agora já na reta final do jogo, onde Tomás ele ia dar de primeira, erra o chute e volta para recompor. E é nesse trabalho de voltar para recompor que o Náutico ele não tinha com outros atletas. Embora o Tomás não seja o ideal para a função, o Náutico não tem um cara hoje de marcação à frente da defesa, né, que convença o Dado Cavalcante a entrar na equipe como titular. Então ele vai colocar o Tomás, porque é um cara de mais movimentação, embora tecnicamente seja um cara altamente discutível para essa equipe, mas é hora de ter mais aceleração nesse jogo, de ter mais movimentação, de dar sequência a esses atletas com essa nova formação que o Dado vem adotando para suas partidas, para os seus jogos na Série B. Então, esses dois jogadores, ao meu ver, continuarão, assim como o Pedro Vitor, sendo sempre uma opção no segundo tempo. Não descartem essa possibilidade de um cara que hoje entrou com muito gás, com muita vontade, marcando em cima, buscando tecnicamente outro jogador a ser criticado. A gente viu a bola que o Jean Carlos acabou dando para ele já na reta final do jogo. Poderia ter matado, né, a bola e a partida na ocasião. Acabou não conseguindo, mas o Náutico se superou. O Náutico foi uma equipe que mais uma vez mostrou vontade, mostrou raça, empurrado pelo seu torcedor, né, na base ali de uma equipe que está motivada e que voltou a competir. Isso é que é importante. A gente não estava vendo isso no Náutico, por isso que a gente colocava aqui que o Náutico é uma equipe pré-rebaixada numa Série C, porque o Náutico não esboçava a reação dentro das partidas e era uma presa fácil diante dos adversários, tanto dentro como fora de casa. Agora a gente já enxerga uma outra realidade. Lógico que ainda é um começo, não mudou nada aí da água para o vinho, ainda permanecem alguns erros individuais, erros técnicos de posicionamento, mas é um Náutico bem melhor, bem mais disposto taticamente e tecnicamente, ainda com muitas deficiências, mas voltando a competir, voltando a pontuar, que é isso que a Série B exige das equipes que brigam na parte de cima e que também brigam na parte de baixo da classificação.
27 pontos, o Náutico ainda é o lanterna, mas como dito, agora próximo dos seus concorrentes. Próximo do Vila, próximo do Guarani, próximo do Operário, próximo do CSA, próximo do próprio Brusque, que foi adversário nesta noite. Agora é tentar, de uma certa forma, quem sabe, pontuar na próxima rodada. Lógico que é um jogo dificílimo na próxima sexta. Enfrentar o Vasco da Gama em São Januário é uma missão árdua, complicada. O Náutico perdeu o Richard Franco, o Náutico perdeu o João Lucas, jogadores suspensos, ainda não sabe a condição do Arthur Henrique, mas com a volta aí de Wellington, ele deve compor zaga com o João Paulo e mais uma semana para que Dado Cavalcante possa trabalhar com os seus jogadores antes mesmo dessa partida diante do Vasco da Gama. E observar a rodada, observar o desenrolar de CSA e CRB, né, que é a única partida que resta, até porque todos os outros concorrentes diretos já jogaram na rodada, uns se deram bem, outros se deram mal. E nesse caso o Náutico conseguiu pontuar e, como a gente diz aqui no título do nosso conteúdo, volta à briga, porque volta a competir, porque volta a pontuar, porque volta a ser uma equipe aguerrida em campo. E já tem um dedo do Dado Cavalcante, né, nessa atuação e nessa forma como a equipe está se comportando dentro de campo. Comenta à vontade, deixa a tua opinião aí sobre o Náutico, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!